a gente vai ver que o tema da aula é o avivamento espiritual. O que é o avivamento? É uma intervenção de Deus, certo? Para haver essa intervenção de Deus, é necessário o que da nossa parte das pessoas? Se humilhar, buscar a Deus. E como acontece? Quais as condições verdadeiras para existir assim, um avivamento espiritual? É mediante uma crise, é mediante a humilhação, é mediante a busca em Deus, é mediante um verdadeiro arrependimento. Então essas são as condições que temos que ter para ter um avivamento espiritual. E como é que acontece isso? Que crise é essa? Por exemplo, outrora, 5 anos atrás, eu estava em crise. Aí o que aconteceu na minha vida? Um avivamento espiritual. Porque a gente entende que são 3 tipos de morte, certo? A morte espiritual, que é a primeira, certo? O que eu estava falando? 3 tipos de avivamento. Isso. morte. Isso. Isso, os 3 tipos de morte. Tá? Tá. Amém. Os 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna, certo? Então, se a pessoa está na morte espiritual, certo? Quando ela tem um avivamento, ou seja, por exemplo, vamos lá, para ser mais claro para os irmãos. Há 5 anos atrás, como é que o Rodrigo andava? Cabisbaixo, triste, ansioso, cheio de tristeza, cheio de perturbação, totalmente atribulado. Depois que eu me humilhei para Deus, comecei a buscar o Senhor, o que aconteceu na vida do Rodrigo? Um avivamento Um espiritual. avivamento espiritual. Por exemplo, a gente olha para aquele Dedé ali, a gente passa no Dedé ali, já viu? Parece que ali tem um ninho de Satanás. Aquelas pessoas todo dia, ali, de terça a domingo, estão ali, ó. Mas tem um de zumbi. Aqui, ó. É verdade. Quando eles tocar no coração de se humilhar para Deus, começar a buscar Deus, o que vai acontecer na vida deles? É um avivamento. O senhor outrora andava na rua como? Como é que o senhor andava na rua outrora? Parava lá também. Não parava lá, né? E hoje, o senhor aconteceu com o senhor? Não para mais. Não, mas o que aconteceu com o senhor? Na vida do senhor, espiritual? Um avivamento. Entende o que é avivamento espiritual? É exatamente isso. É assim que se encontrava esse povo nessa época aqui, a qual vamos entrar agora, no primeiro tópico, certo? É assim que se encontrava esse povo, lá na época do Antigo Testamento. Eles se encontravam assim, totalmente mortos espiritualmente, entendeu? Então é mediante uma crise que o ser humano passa, assim, na área, vamos dizer, na área espiritual da vida, que acontece o quê? Um avivamento espiritual. E nesse tempo o que mais a gente vê é isso aí, né, irmão? Sem contar que tem cristãos que já passaram por esse avivamento, certo? Por exemplo, já entraram para presença de Deus, só que deixou a mornidão consumir eles e eles desviaram, certo? Estão precisando de que agora de novo? Um avivamento espiritual. Aquela iniciar a aula, o que a gente estava falando de ontem, no grupo de ontem? Um avivamento. Um avivamento espiritual. O pessoal que entrou aqui, pode ver pastores, e a gente lá na página do Instagram, lá comentando. Que coisa forte, vários comentários lá na live que fizemos lá. Que coisa forte, né? A glória desceu nesse lugar. Por quê? Porque há muito tempo já não está sentindo a presença de Deus, está precisando de quê? De uma renovação. Tanto que a própria pessoa falou com a pastora. Poxa, eu renovei a minha vida espiritual ontem lá na igreja, entendeu? Então, às vezes é necessário esse avivamento espiritual que acontece mediante isso, mediante tanta luta, tanta prova. Às vezes o cristão já está quase retrocedendo.